Fala, empreendedor! Tudo bem com você? Sabe aquelas pessoas que não sabem nada do assunto, mas acham que sabem? Já aconteceu isso com você mesmo? Não só de ouvir com outras pessoas, mas será que você também já não caiu nessa de achar que sabe um assunto que não sabe muito? Eu estou chamando isso aqui de filosofia de Facebook, né? São aquelas pessoas que vão para as redes sociais e acham que dominam um assunto quando na verdade não sabem nada do assunto. Antigamente a gente falava que era filosofia de boteco, hoje é filosofia de redes sociais, né? É sobre isso que eu quero falar, efeito Dunning-Kruger. Já ouviu falar? Espera um pouquinho que eu já volto. Fala, empreendedor! Aqui é Plínio Tomás, cirurgião dentista, diretor da Tomás Gestão e Marketing e idealizador do movimento Consultório Empresa, uma verdadeira comunidade de profissionais de saúde comprometidos em mudar definitivamente seus resultados. Este é o podcast Consultório Empresa, um conteúdo cheio de reflexões, dicas, provocações e insights sobre o mundo empresarial voltado a profissionais de saúde e gestores de clínicas, com o objetivo de ampliar seu repertório de ideias práticas de gestão e de marketing. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Entre na nossa comunidade fechada no Facebook, curta, comente, avalie os episódios e convide seus colegas e amigos para conhecer esse projeto e fazer parte desse movimento. E aqui vamos nós a mais um episódio. Nosso tema de hoje é o Freddy Krueger. Não é Freddy Krueger, não. É Dunning-Kruger. O que é Dunning-Kruger? Nós vamos falar sobre isso já já. Eu quero só agradecer pelos comentários que eu tenho recebido. Eu tenho recebido alguns áudios, alguns comentários muito legais, muito encorajadores. Eu quero agradecer a você que tem dedicado o seu tempo aí, gastado um pouquinho do seu tempo para me mandar essas mensagens. Muito obrigado, de coração, fico muito honrado com isso, suas palavras me alimentam. Então, mais uma vez, muito obrigado. E baseado em algumas dessas coisas que as pessoas têm me falado, vem o tema de hoje, que é o efeito Dunning-Kruger. Vamos lá falar sobre esse assunto aí. Quem o que é esse tal de Dunning-Kruger? O que esse assunto tem a ver com a gente, né? Bom, uma forma simples da gente falar é que o efeito Dunning-Kruger é aquele fenômeno que acontece quando as pessoas que não sabem nada de um assunto se acham donas da verdade, acham que sabem tudo. E tem nome isso, ou seja, aquela pessoa que não sabe do assunto, mas acha que domina, tem a sensação de que domina. Esse efeito chama Dunning-Kruger e é extremamente danoso para uma série de coisas, principalmente para a própria pessoa, que limita a sua tomada de decisão, toma decisões equivocadas, né? Então, quem são essas pessoas aí, né? Quem é Dunning-Kruger? Quem é essa pessoa? Bom, eu fiz umas anotações aqui, ó. David Dunning é um professor de psicologia da Universidade de Cornell e ele com seu aluno Justin Kruger fizeram uma pesquisa muito interessante sobre isso. Essa pesquisa chama, em inglês, eu já vou traduzir aqui, como as dificuldades em reconhecer a própria incompetência levam a autoavaliações infladas. Esse trabalho foi publicado em 1999. Mas tem uma história curiosíssima de saber por que isso foi publicado, né? Como é que começou tudo isso? Bom, começou assim, essa historinha é muito legal. 6 de janeiro de 96, um cara chamado MacArthur Wheeler teve a façanha de assaltar, olha a coisa, o cara assaltou no mesmo dia ali 2 bancos em Pittsburgh, nos Estados Unidos, em plena luz do dia. Olha a capacidade da criatura, né? E aí ele foi pego facilmente, foi preso, reconheceram a pessoa, foram lá, prenderam ele e tal, porque ele não usou nenhuma máscara, nenhum disfarce, não usou nada. E aí quando o prenderam, e aí ele foi para a delegacia, e na delegacia falaram para ele como foi fácil prendê-lo, né? E aí ele falou assim, mas como que vocês me descobriram? Porque eu usei o tal do suco de limão, eu usei a técnica do suco de limão. Aí o delegado falou, como assim técnica do suco de limão? Ele falou, não, é porque tem uma informação na internet que eu vi, que me contaram, que se você passar suco de limão na cara, no rosto, as câmeras de segurança não conseguem pegar. Então, não se filma isso. E ele mesmo fala assim, mas eu achei que isso era papagaiada e tal. Então eu fiz o teste, eu passei suco de limão na minha cara, ardeu pra caramba o olho. E aí eu mesmo me filmei e vi que comprovei ali que não sai, que na verdade ele fotografou, e que não saiu na foto direito, né? Então ele comprovou que não saiu naquela foto.
até as pessoas ficam tentando entender o que exatamente aconteceu. Mais provável que seja o filme estava com algum tipo de defeito ali, ou que ele usou uma Polaroid, ele até comenta isso. Ou que ele fez um enquadramento completamente equivocado e não percebeu, né? É como se tivesse tirado uma foto ao lado dele assim e não percebeu. E aí ele confirmou que o rosto não sai, e como ele estava invisível, usando sua habilidade, seu novo poder de se tornar invisível, passou o suco na cara e foi fazer o assalto e acabou sendo preso. Ou seja, esta estupidez, esta sua ignorância, essa ignorância com convicção, né, fez com que esta pessoa tomasse a atitude de assaltar os bancos. E aí, vendo esta notícia, começou a despertar uma série de coisas importantes ali, né, nos dois, mas principalmente ali no Dunning, que era o professor, e ele chamou um dos seus alunos preferidos ali, né, da sua pós-graduação, do seu, acho que é doutorado, se não me engano, e falou, vamos fazer um trabalho específico com relação a isso, e chegou a uma série de conclusões interessantes, entre uns estudos que foram feitos também em paralelo. Olha que interessante, mostrou que engenheiros de software de duas grandes companhias, né, mostrou que 32% dos engenheiros nessa empresa e 42% dos engenheiros na outra se consideravam entre os 5% dos profissionais mais competentes, o que é impossível matematicamente falando, né? Então a pessoa se acha muito acima da média, então eles acham os outros são medianinhos. Eu sou especial. Então a pessoa que acha que ela é especial, ela toma decisões de uma forma diferente, ela se porta de uma forma diferente. E esse efeito de você saber pouco, mas achar que sabe muito, chama-se Dunning-Kruger, ok? A partir daí chama Dunning-Kruger. O trabalho que os dois fizeram, na verdade, foi com estudantes, fazendo pergunta para os estudantes a respeito de diversos assuntos e vendo o grau de confiança que eles eram, quanto eles eram convictos daquelas informações. E eles perceberam isso, que quanto menos a pessoa sabe, ou seja, quanto mais ignorante ele é no assunto, mais convicto ele é. Então, a pessoa que sabe pouquinho, que sabe uma casquinha do assunto, acha que sabe muito e se torna, né, em inglês, confident, se torna convicto daquele assunto, se torna seguro. Ao passo que a pessoa, quando sabe muito, sabe que não sabe. E a pessoa sabe que não sabe, então ela reconhece a sua limitação, porque o conteúdo é mais complexo do que aquilo. E aí, cabe eu fazer um comentário aqui importante, que acho que desde que eu me conheço por gente, eu ouço meu pai que também chama Plínio Tomás, que sempre nos ouve, certamente está ouvindo aqui, né, pai? Então é o fã número 1 do podcast Consultório Empresa aqui, e ele sempre me fala isso, desde que eu me conheço por gente, de que se uma pessoa acha que sabe tudo de um assunto, certamente essa pessoa não sabe nada. Vou repetir. Então, uma frase que sempre meu pai me falou, que se uma pessoa sabe tudo de um assunto, diz que sabe tudo de um assunto, acha que sabe tudo de um assunto, é porque ela não sabe nada. Por quê? Porque, convenhamos, né? Quanto mais a gente sabe de um assunto, mais a gente sabe a sua vastidão, a sua complexidade. Só que hoje as pessoas fazem o quê? Leem um artigo, 2, 3, assiste 3, 4 vídeos sobre Instagram e acha que domina o assunto. A pessoa ouviu lá, leu um livro, se é que lê um livro, né? Assistiu meia dúzia de vídeos ali sobre marketing e acha que domina marketing. Né? A pessoa acha que domina publicidade, marketing, medicina. Atualmente as pessoas têm lá vários profissionais discutindo epidemiologia em nível altíssimo de discussão. Aí vai alguém que viu um vídeo do fulano de tal, sabe lá quem que é na internet, e pronto, já acha que aquele conteúdo é suficiente para ele discutir com pessoas que são pós-doutores em epidemiologia. É inacreditável como esse fenômeno é comum, não é comum? As pessoas sabem isto aqui e acham que sabem tudo. Esse é o efeito Dunning-Kruger. Cara, essa história do suco de limão é fantástica, né? Eu vejo, cada vez que eu leio essa história, que eu revejo ela, eu acho muito interessante. Mas é isso, né? Em resumo, o que é o efeito Dunning-Kruger? Usando as palavras dele, assim, quanto mais incompetente você é em alguma área, menos você percebe a sua incompetência e mais confiante você se sente no seu pouquíssimo conhecimento. Olha que frase forte essa. Quanto mais incompetente você é em uma área, ou seja, quanto menos você conhece, né, menos percebe a sua incompetência, menos percebe o seu desconhecimento e mais confiante você se sente nesse seu pouquíssimo conhecimento. Portanto, tem aquela frase de que às vezes a ignorância é uma bênção, né? A pessoa não sabe que não sabe e fica achando que aquilo é o todo e está tudo certo, e ela vai se conformando com aquele pouquinho conhecimento que ela tem, achando que aquilo é o tudo, e vai para discussões assim. O problema
Por que eu estou trazendo esse assunto aqui? Porque o problema é que muitas vezes você e eu caímos nessa, né? Isso não é privilégio de um ou de outro, não. Todos nós caímos, viu? Todos nós, todos nós. Porque em determinados assuntos você conhece um pouquinho daquele assunto e acha que é o suficiente aquele pouquinho de conhecimento para tomar decisões de extrema complexidade. E aí você toma a decisão errada, vai pagar a consequência disso e acha que o problema é a técnica que você usou, que é a dica que estava errada. Na verdade, não é a dica que está errada ou a técnica que está errada. Muitas vezes é porque aquela técnica, por exemplo, não era adequada para você, ou é o fato de que a extrema limitação daquilo que você conhece sobre aquele assunto faz você aplicar aquele assunto de uma forma parcial. Porque aquilo não é a verdade toda, é parte da verdade, é parte do processo. Exemplos que a gente pode ter com relação a isso tem muito a ver com gestão, por exemplo, tem muito a ver com marketing. Então, a pessoa entende, por exemplo, ela começa a entender de Instagram e ela acha que aquilo que ela conhece de Instagram é o todo, primeiro, que já não é, e segundo, que aquele conhecimento que ela sabe, aquilo é marketing. Não, aquilo não é marketing. Aquilo é uma ferramenta do item promoção, do item promotion, que faz parte do mix de marketing de um conjunto muito maior. Saber marketing, o marketing de verdade, o marketing raiz, é a gente entender a forma de comunicação também é importante, mas muitas vezes, e mais importante, é eu saber precificar, eu escolher meu público da forma certa, eu saber como que vai ser minhas instalações, o cenário que eu vou utilizar para o meu show, né? Ou seja, a forma como eu me apresento, e por aí vai. O ponto que eu escolho, né, para montar o meu estabelecimento, minha empresa, meu consultório. Então, o conjunto de decisões do mix de marketing tem muito mais a ver com o entendimento mais complexo do que é marketing, que a gente fala tanto aqui nesse nosso canal. Mas as pessoas sabem um pouquinho disso aqui, que é um pouquinho de redes sociais, e acham que sabe o todo do marketing, e com essa convicção, com essa certeza, faz muita besteira. Fala besteira e faz bobagem. E acaba tomando decisões equivocadas. E pior, diz que esse tal de marketing não funciona, ou isso não é para mim, toma decisões equivocadas e chega a conclusões equivocadas. Tudo isso por quê? Porque não conhece o todo. E a pequena fatia do que conhece acaba chegando a conclusões bastante erradas, né? Isso vale para tudo. Isso vale, por exemplo, para a nossa prática clínica, vale para a medicina, vale para a odontologia, vale para a nutrição, vale para qualquer coisa. Por que que vale para a nossa prática? Porque às vezes a gente sabe um pouquinho de um assunto, você lê uma nova técnica, você lê um equipamento novo, você lê sobre, sei lá, sobre laser, você lê sobre um tipo de anestesia que agora tem diferente, sobre um medicamento novo, e aquele pouquinho que você leu a respeito, que você conhece a respeito, que você ouviu falar a respeito, você acha que você domina o assunto e começa a querer falar daquele assunto com uma propriedade que você ainda não tem. E todos nós caímos nessa armadilha em algum momento, né? Então, você provavelmente, quando saiu da faculdade, vou dar um exemplo aqui para um dentista, às vezes você sai de lá achando que você domina a prótese, né? E aí, conforme você vai estudando prótese, quanto mais você vai mergulhando nesse assunto, mais você vai vendo o quanto você não sabia nada. Para pensar quanto você sabia de ortodontia, ou de prótese, ou de dermato, seja a sua área hoje, não importa. O que você sabe hoje do que você sabia no passado. E repara que pode ser que você reconhecia que você não sabia, mas tem itens que você sempre achou que você sabia. Hoje você sabe 4, 5, 10, 12 vezes mais do que você sabia, só que naquela época você já achava que sabia tudo. Olha que interessante. O efeito Dunning-Kruger, então, ele trabalha com uma curva que eu vou sugerir para você que está com a gente nos grupos do Facebook, nos grupos fechados do Consultório Empresa, ou com a gente no grupo do Telegram, também chamado Consultório Empresa. Se você não está, corre lá e entra nesses dois grupos, né? E eu vou colocar lá para você um gráfico para você olhar melhor. Mas eu vou postar aqui para você. Então dá uma olhada aqui neste gráfico aqui. Esse gráfico está mostrando exatamente qual é a curva, né, do chamado efeito Dunning-Kruger, onde a gente começa num estágio onde não sabemos nada, mas o nosso grau de confiança é altíssimo, e depois, conforme a gente vai adquirindo conhecimento a respeito, o grau de confiança, ou seja, o grau de certeza, de segurança, de convicção que a gente tem cai. Aí ele cai, vai para um patamar mais baixo, e aí sim, conforme eu vou aprendendo e vou estudando mais, eu começo a retomar o nível de confiança, até chegar num ponto ótimo, onde eu realmente sei o que sei.
Então eu chego nessa fase mais para frente. Então o efeito Dunning-Kruger é exatamente, eu preciso estudar esta curva, como se comporta essa curva aqui. Porque esta curva, ela explica esse fenômeno de que quem conhece pouco acha que sabe muito, depois esse efeito, conforme ela vai aprendendo, cai, o grau de confiança vai quase a zero lá também de novo, aí ela começa, conforme vai estudando, retomando o grau de confiança que se tem no assunto, a segurança que se tem sobre um assunto. Interessante, não é? Então, eu quero te dizer isso, né, para finalizar, de que cuidado também com falsas autoridades. O que é a falácia da falsa autoridade? É quando a gente pega alguém que é autoridade no assunto e pega uma frase, uma afirmação dessa pessoa como se essa pessoa fosse autoridade em outra coisa. Exemplo, é como se eu pegar uma frase de Ayrton Senna, que é autoridade em automobilismo, e pegar uma frase deles, sei lá, vamos supor que eu quisesse utilizá-lo como referência em matemática. Não, ele não é autoridade em matemática, ele é autoridade em corrida, né? em automobilismo. Se eu pegar o Albert Einstein toda hora é citado para algumas coisas. Realmente, ele é uma autoridade em física, mas ele não é autoridade em medicina, por exemplo. Ele não é autoridade em psicologia. E muitas vezes a gente usa as frases dele como se fosse uma referência profunda num assunto que, na verdade, aquela pessoa não domina. Pode ter até boas frases, mas, na verdade, não domina. John Lennon, um grande músico dos Beatles, enfim, mas ele não é autoridade em engenharia. Não vou poder citar ele para mostrar a minha convicção disso. Mas, quanto mais a pessoa ele é ignorante no sentido de que ignora o todo do assunto, ou seja, ele conhece só aquela casca do assunto, mais ele tem a tendência de citar pessoas que não são dominantes da área. Mas ele vai citar uma pessoa que é um cara que ele viu na internet. Aquele cara falou, então se ele falou, se está na internet, é verdade, todos sabem disso. Então, isso é o efeito Dunning-Kruger. A partir de hoje, você sabendo disso, cuidado para você não entrar nessa, para você não achar que você domina o que você não domina. E principalmente, quando alguém estiver conversando com você, presta você atenção a partir de hoje, se você não está diante de uma pessoa que está mergulhada no Dunning-Kruger. Né? Uma pessoa mergulhada no Dunning-Kruger. Ela não é autoridade do assunto, ela não domina aquele assunto, mas está falando como se fosse o pós-doc Master Blaster do mundo naquele assunto. Então, presta atenção. Cuidado com as opiniões que você tem, seja de jornalistas, seja de seus amigos, seja a pessoa fazendo comentário nas redes sociais, que é o mais danoso de todos, porque ele vai virando convicção. E, enfim, conversas de boteco de modo geral, tá bom? O alerta de hoje, então, é isso. Cuidado com pessoas que não sabem muito, mas acham que sabem tudo. E cuidado para a gente não cair nessa também. Eu finalizo, então, agora só dizendo e reforçando meus convites para que você possa participar das nossas mentorias. Tenho mais uma turma da Mentoria Action, começando agora no mês de maio de 2020. Eu não sei quando você vai estar ouvindo ou vendo este podcast, mas fica aqui o convite. Talvez se você estiver vindo em outro momento, talvez tenha um outro grupo para isso acontecer. Então entra nos nossos sites, entra lá no site tomasmkt.com.br, por exemplo, para ver a respeito disso. Eu quero também te fazer um convite, mais uma vez, o nosso curso online Pleno Odontologia, de um método no curso online para gestão e marketing de clínicas odontológicas. A gente colocou em condições, eu digo eu e meu sócio Henrique Taniguchi, que é o sócio desse projeto, nós colocamos esse curso em condições especiais para ajudar você, cirurgião dentista, nessa etapa, nesse momento de dificuldade aí, de pandemia. Então, procura também no nosso site lá, pleno-odontologia.com.br, conhece lá o programa do curso, como é que ele funciona, observa lá que está com preços especiais também, e será um prazer ter você em mais uma turma do Pleno Odontologia. É isso, empreendedor, espero que você tenha gostado desse assunto. Se conhece pessoas que toda hora mergulham no Dunning-Kruger, então discretamente encaminha para a pessoa, fala, lembrei de você, desse assunto aqui, para que a pessoa talvez possa, quem sabe, se tocar disso, como eu preciso desse assunto, e você também precisa de vez em quando prestar atenção, todos nós precisamos, né? Então é isso, boa semana para você, e espero que a gente se encontre novamente aqui na próxima semana, neste mesmo bate-canal, no próximo episódio do podcast Consultório Empresa. Abraço, empreendedor!